Naquele período me senti forte. Na escola me comportara de modo perfeito. Contei meus êxitos à professora Oliviero e ela me elogiou. Saía com Gino, todo dia dávamos um passeio até o Bar Solara. Ele me comprava um doce que dividíamos e retornávamos. Certas vezes até tinha a impressão de que era Lila quem dependia de mim e não eu dela. Eu tinha ido além das fronteiras do bairro, frequentava o ginásio, passava minhas horas com rapazes que estudavam latim e grego, e não com pedreiros mecânicos, remendões, verdureiros, salsicheiros e sapateiros que nem ela. Quando ela me falava de Dido ou de seu método para aprender vocábulos do inglês ou da terceira declinação, ou do que ia assimilando enquanto conversava com Pasquale, eu percebia cada vez mais com maior clareza que ela o fazia um pouco envergonhada, como se finalmente fosse ela que precisasse demonstrar o tempo todo que era capaz de raciocinar em pé de igualdade comigo mesmo quando numa tarde decidi com alguma incerteza ir ver o que ponto estava o sapato secreto que estava fabricando com Rino. Já não senti que ela habitava um terreno maravilhoso sem mim. Ao contrário, tive a impressão de que tanto ela quanto o irmão hesitavam em me falar de coisas tão pouco dignas. Ou quem sabe, era apenas eu que começava a me sentir superior a eles. Quando vasculharam no desvão e tiraram um pacote dali, encorajei-os artificialmente. Mas o par de sapatos masculinos que me mostraram me pareceu realmente fora do comum, o número 41, a medida de Rino e de Fernando, marrom, justamente como eu lembrava em um dos desenhos de Lira, com um ar ao mesmo tempo leve e robusto. Nunca tinha visto algo do gênero nos pés de ninguém. Enquanto me deixavam tocar neles e descreviam suas qualidades, passei a elogiá-los entusiasmaticamente. Toque aqui, dizia Rino empolgado com seus elogios, e me diga se sente a costura. Não, eu respondia, não se sente nada. Então ele pegou os sapatos de minha mão, os dobrou, alargou, me mostrou sua resistência. Eu aprovava e dizia muito bem, como fazia a professora Oliviero quando queria nos encorajar. Mas Lila não parecia satisfeita. Quanto mais o irmão listava atributos, mais ela me mostrava defeitos e dizia a Rino: Quanto tempo papai vai demorar para ver esses erros? A certa altura, disse séria: Vamos tentar de novo com a água. O irmão se mostrou contrariado. Mesmo assim, ela encheu uma bacia, enfiou a mão num dos sapatos como se fosse um pé e fez-o caminhar na água por uns instantes. Ela precisa brincar, me disse rindo, com um tom de irmão mais velho que se irrita com as criancices da irmã menor. Mas assim que viu Lila tirar o sapato da água, fez uma cara preocupada e perguntou: E então? Lila tirou a mão de dentro, esfregou os dedos e o passou nele. Toque. Nino enfiou uma mão e disse: Está seco. Não, está úmido. Só você sente a umidade. Toque, Leno. Toquei. Está um pouco úmido, eu disse. Lila fez uma careta de insatisfação. Viu? Ficou um minuto na água e já está úmido. Assim não dá. Precisamos descolar e costurar tudo de novo. Mas e daí se tem um pouco de umidade, caralho? Rino ficou furioso. Não só ficou furioso, passou sob meus olhos por uma espécie de transfiguração. Ficou com a cara vermelha, um inchaço em volta dos olhos e nas maçãs do rosto não conseguiu se conter e explodiu numa série de ofensas e insultos contra a irmã. Lamentou-se dizendo que assim não acabariam nunca. Acusou Lila de primeiro encorajá-lo e depois destruí-lo. Gritou que não queria ficar o resto da vida naquela merda de lugar, sendo escravo do pai e vendo os outros enriquecendo. Agarrou o pé de ferro, fez um gesto de que iria arremessá-lo nela, e se o tivesse feito para valer, certamente a mataria. Eu fui embora, em parte desorientada pela fúria de um jovem, em geral gentil, em parte orgulhosa de como o meu parecer, no fim das contas, foi respeitado e decisivo. Nos dias seguintes, descobri que as espinhas estavam secando. Você está muito bem. É a satisfação que o colégio lhe dá, né, amor? Me disse Lila, e a senti um tanto triste. Com a aproximação das festas de fim de ano, Rino foi tomado pela ânsia de detonar mais fogos de artifício que todos os outros, sobretudo mais do que os Solara soltavam.
Lila zombava dele, mas às vezes se mostrava bastante dura com o irmão. Disse, na sua opinião, Rino, que no início estava cético quanto à possibilidade de ganhar muito dinheiro com os sapatos, agora começara a apostar muito nisso. Já se via proprietário da fábrica de calçado Cerulo e não queria voltar à vida de sapateiro. Isso a preocupava. Era um lado de Rino que não conhecia. Ele sempre lhe parecera apenas generosamente impetuoso, às vezes agressivo, mas nunca fanfarrão. Agora, no entanto, se comportava cada vez mais como aquilo que não era. Sentia-se na iminência da riqueza, um senhorzinho, alguém que já podia dar ao bairro um primeiro sinal da fortuna que o ano lhe traria soltando rojões em quantidade, mas muito mais que os irmãos Solara, que os seus olhos tinham se tornado um modelo de jovem a ser imitado e até superado. Gente que ele invejava e que sentia como inimigos a serem batidos para, enfim, chegar a assumir seu papel. Lila nunca disse explicitamente, como ao contrário fizera com Carmela e outras meninas do pátio. Talvez eu tenha inculcado nele uma fantasia que não é capaz de manter sob controle. Ela mesma acreditava na fantasia, sentia que era realizável e o irmão era uma peça importante naquela realização. Além disso, gostava dele. Era 6 anos mais velho que ela, não queria reduzi-lo a um menino que não sabe gerir os próprios sonhos. Mas muitas vezes desabafou que o irmão tinha pouco senso do concreto, que não sabia enfrentar as dificuldades com os pés no chão e tendia a se exceder. Como naquela disputa com o Solara, por exemplo. Era verdade. A noite no último dia do ano era uma noite que trabalha. Era verdade. A noite do último dia do ano era uma noite de batalha, no bairro e em toda Nápoles. Luzes ofuscantes, explosões. A fumaça densíssima de pólvora tornava cada coisa nebulosa, entrava nas casas, ardia os olhos e provocava tosse. Mas os estouros dos tanques, o assovio dos rojões, o canhoneio dos marteiros tinham um custo e, como sempre, disparava mais quem tinha mais dinheiro. Nós, da família Greco, não tínhamos dinheiro. Em minha casa, o contributo aos fogos de fim de ano era escasso. Meu pai comprava uma caixa de rojão de vara, uma de rojão de serpentina e uma de pequenos foguetes. À meia-noite, por eu ser a mais velha, ele punha em minha mão o pavio do morteiro, ou o das girôndolas. Acendia e eu ficava imóvel, excitada e assustada, fixando as fagulhas movediças, os breves vórtices de fogo a pouca distância dos dedos. Enquanto isso, ele corria para pôr a haste dos foguetes numa garrafa de vidro sobre o mármore da janela, queimava o pavio com a brasa do cigarro e, entusiasmado, via partir pelo céu o sibilo luminoso. Por fim, jogava a garrafa no meio da rua. Na casa de Lila também havia poucos fogos de artifício, tanto é que Rino logo se rebelou. Desde os 12 anos, pegara o hábito de passar a meia-noite com gente mais ousada que o pai, e eram famosas suas incursões para recuperar bombas não explodidas, as quais ia buscar assim que o caos da festa terminava. Recolhia todas juntas na zona dos mangues, tocava fogo e apreciava a chama alta. Ainda tinha uma cicatriz escura na mão, uma mancha larga, de uma vez em que não se afastara a tempo. Entre as muitas razões evidentes e secretas daquele desafio no ano de 1959, é preciso também levar em conta que Rino talvez quisesse ter sua revanche contra a infância pobre. Por isso se empenhou em juntar dinheiro aqui e ali para comprar fogos. Mas se sabia, e ele também sabia, apesar da mania de grandeza que o tomara, que com o Solara não havia competição. Como em todos os anos, os dois irmãos iam para cima e para baixo por vários dias em seu carro, o porta-malas cheio de explosivos que, na noite do Ano Novo, matariam passarinhos, assustariam cães, gatos, ratos, fariam tremer os prédios do subsolo até a última laje. Rino os observava da loja com antipatia, enquanto negociava com Pasquale, com Antônio e principalmente com Enzo, que tinha um pouco mais de dinheiro para reunir um arsenal que pelo menos fizesse bonito. As coisas sofreram uma pequena e inesperada mudança quando Lila e eu fomos mandadas por nossas mães fazer as compras da ceia da charcutaria de Stefano. A loja estava lotada de gente.
Atrás do balcão, além de Estefano e de Pinúcia, Afonso, que também estava atendendo, nos mandou um sorriso encabulado. Estávamos preparadas para uma longa espera, mas Stefano dirigiu a mim, inequivocadamente a mim, um gesto de cumprimento e disse algo no ouvido do irmão. Meu colega de escola deixou o balcão e veio me perguntar se tínhamos a lista das coisas que queríamos. Demos a lista a ele e ele sumiu. Em 5 minutos, nossas compras estavam feitas. Colocamos tudo nas sacolas, pagamos o valor da Dona Maria e fomos embora. Tínhamos dado os poucos passos quando não Afonso, mas Stefano, justamente Stefano, me chamou com sua bela voz de homem feito. Helena veio até nós. Tinha uma expressão tranquila, um sorriso cordial. Apenas o avental branco manchado de gordura o estragava um pouco. Disse a nós duas em dialeto, mas olhando para mim. Querem vir festejar o ano novo em minha casa? Afonso gostaria muito. Depois do assassinato do pai, a esposa e os filhos de Dom Aquile levavam uma vida muito reclusa: igreja, charcutaria, casa, no máximo uma dessas festinhas inevitáveis. Aquele convite era uma novidade, respondi apontando para Lila. Já temos um compromisso. Vamos passar com o irmão dela e mais alguns amigos. Chamem Rino também, chamem seus pais. A casa é grande e, na hora dos fogos, vamos subir ao terraço. Lila se intrometeu com um tom peremptório. Combinamos também de festejar com Pasquale e Carmen Peluso, que vem com a mãe deles. Devia ser uma frase que eliminaria qualquer possibilidade de prolongar a conversa. Alfredo estava na prisão porque tinha matado Dom Aquile, e o filho de Dom Aquile não podia convidar os filhos de Alfredo para brindar o ano novo na casa dele. Mas Stefano a olhou como se até naquele momento não a tivesse visto, um olhar muito intenso, e lançou com um tom das coisas óbvias. Tudo bem, venham todos, vamos beber espumante e dançar. Ano novo, vida nova. Aquelas palavras me comoveram. Olhei Lila, que também estava desconcertada, e ela falou: Precisamos conversar com meu irmão. Depois me digam. E os fogos? Em que sentido? Vamos levar os nossos, e você? Stefano sorriu. Quantos fogos você quer? Muitíssimos. O rapaz se dirigiu mais uma vez a mim. Venham todos à minha casa e lhes prometo que quando começar a clarear, ainda estaremos disparando. Durante todo o caminho, só fazíamos rir às gargalhadas, dizendo coisas do tipo: Ele está fazendo isso por você. Não, é por você. Está apaixonado e, para ter você na casa dele, convida até os comunistas, até os assassinos do pai. Que nada, ele nem olhou para mim. Rino ouviu a proposta de Stefano e disse logo que não, mas a vontade de vencer o Solara o fez vacilar e falou sobre isso com Pasquale, que ficou muito chateado. Já Enzo resmungou: Tudo bem, se eu puder, eu vou. Quanto aos nossos pais, ficaram contentíssimos com o convite, porque para eles Dom Aquile não existia mais e a viúva e os filhos eram pessoas ótimas, abastadas, e tê-los como amigos era uma honra. De início, Lila pareceu surpresa, como se estivesse esquecida de onde estava, as ruas, o bairro, a sapataria. Depois me apareceu no fim de tarde com o ar de quem entendeu tudo e me disse: Nós nos enganamos. Stefano não quer nem eu e nem você. Raciocinamos juntas, segundo o nosso costume, misturando fatos reais e fantasias. Se não estava interessado na gente, o que queria? Pensamos que Stefano também estivesse planejando dar uma lição ao Solara. Lembramos quando Michele havia provocado a explosão de Pasquale na festa da mãe de Guilhola, intrometendo-se na intimidade dos Carac e fazendo Stefano desempenhar o papel de quem não sabe defender a memória do pai. Pensando bem, naquela ocasião, os dois irmãos não tinham espezinhado apenas Pasquale, mas ele também. Portanto, agora ele dobrava as apostas, como para provocá-los. Apaziguasse definitivamente com os Peluso, convidando-os inclusive para a festa de fim de ano em sua casa. E o que ele ganha com isso? Perguntei a Lila. Não sei, quer fazer um gesto que ninguém aqui do bairro faria. Perdoar? Lila balançou a cabeça cética. Estava tentando entender. Estávamos ambas tentando entender, e entender era algo que nos agradava muito.
Stefano não parecia o tipo capaz de perdoar. Segundo Lila, ele tinha outra coisa em mente. E pouco a pouco, partindo de uma de suas ideias fixas dos últimos tempos, isto é, desde que começara a conversar com Pasquale, teve a impressão de ter achado a solução. Você se lembra de quando eu disse a Carmela que ela poderia namorar com Afonso? Lembro. Stefano tem à mente algo assim. Se casar com Carmela? Mais que isso. Segundo Lila, Stefano queria zerar tudo, queria tentar sair do antes. Não queria fazer de conta que nada, como nossos pais, mas pôr em ato uma frase do tipo: Eu sei, meu pai foi quem foi, mas agora sou eu, somos nós. E então chega. Enfim, queria que todo o bairro compreendesse que ele não era Dom Aquile e nem os Peluso eram o ex-marceneiro que os assassinara. Essa hipótese nos agradou, transformou-se rapidamente numa certeza e tivemos um movimento de grande simpatia pelo jovem Carraque. Decidimos ficar do lado dele. Passamos a explicar a Rino, a Pasquale e a Antônio que o convite de Stefano era mais que um convite, que por trás disso havia significados importantes, que era como se ele estivesse dizendo: Antes de nós aconteceram coisas horríveis, nossos pais, cada qual a seu modo, não se comportaram bem. A partir de agora, assumimos esse fato e demonstramos que nós, seus filhos, somos melhores que eles. Melhores? Indagou Rino, interessado. Melhores, sim, eu disse. O contrário do Solara, que em vez disso são piores que o avô e o pai. Falei muito emocionada, em italiano, como se estivesse na escola. A própria Lila me lançou um olhar encantado enquanto Rino, Pasquale e Antônio balbuciaram algo constrangidos. Pasquale tentou até me responder em italiano, mas desistiu logo. Disse soturno: O dinheiro que Stefano está multiplicando é o mesmo dinheiro que o pai dele ganhou no mercado negro. O local da charcutaria é o mesmo onde antes havia a mercenaria de meu pai. Lila estreitou os olhos, quase não se viam. É verdade, mas vocês preferem estar do lado de alguém que quer mudar ou do lado de Solara? Pasquale disse com orgulho, um pouco por convicção, um pouco porque estava visivelmente enciumado com a inesperada centralidade de Stefano nas palavras de Lila. Eu estou do meu lado e ponto final. Mas ele era um bom rapaz e ficou pensando e repensando no assunto. Foi falar com a mãe, discutiu com toda a família. Josepina, que de incansável trabalhadora, de bom caráter, desenvolta, exuberante, transformara-se depois da prisão do marido numa mulher arrasada, melancólica pela má sorte, recorreu ao pároco. O pároco passou pela loja de Stefano, falou demoradamente com Maria e voltou a falar com Josepina Peluso. Ao final, todos se convenceram de que a vida já era difícil demais e que, caso fosse necessário, reduzir as tensões durante os festejos de Ano Novo seria melhor para todos. Assim, em 31 de dezembro, depois da ceia às 11h30 da noite, famílias diversas, a família do Contínuo, o do Sapateiro, a da Verdureiro, a família de Melina, que caprichou no figurino para a ocasião, subiram em pequenos grupos ao quarto andar do prédio, até a velha casa odiadíssima de Dom Aquile, a fim de celebrar o novo ano juntas. Stefano nos acolheu com grande cordialidade. Lembro-me de que estava penteado com esmero. Tinha o rosto um tanto avermelhado pela agitação. Vestia uma camisa branca com gravata e um colete sem mangas azul. Achei-o lindo, com modos de príncipe. Calculei que tivesse quase 7 anos a mais que eu e Lila, e pensei que ser namorada de Gino, de minha idade, era bem pouca coisa. Quando lhe pedi que fosse me encontrar no Escoraque, disse-me que não podia porque os pais não o deixavam sair depois de meia-noite. Era perigoso. Eu queria um namorado mais velho, não um menininho, alguém como aqueles rapazes. Stefano, Pasquale, Rino, Antônio e Enzo. Os observei e passei rente a eles toda a noite. Tocava nervosamente meus brincos, o bracelete de prata de minha mãe. Tinha começado a me sentir bonita e queria ver a prova disso em seus olhos. Mas todos pareciam tomados pela festança dos fogos à meia-noite. Esperavam sua guerra entre machos e não pareciam dar atenção nem mesmo a Lila.
Stefano foi especialmente gentil com a senhora Peluso e com Melina, que não dizia uma palavra. Tinha os olhos transtornados, o nariz comprido, mas estava bem penteada e de brincos, parecendo uma grande dama com seu velho vestido preto de viúva. À meia-noite, o dono da casa encheu de espumante primeiro a taça da mãe e logo em seguida o da mãe de Pasquale. Fizemos um brinde às coisas maravilhosas que aconteceriam no ano novo e então começamos a debandar para a laje. Os velhos e as crianças com capotes e encharpes, pois fazia muito frio. Notei que o único a se demorar desinteressadamente lá embaixo era Afonso. Chamei-o por educação. Ele não me ouviu ou fez de conta que não me escutou. Corri para cima. Topei sobre minha cabeça com um céu tremendo, carregado de estrelas e trevas, gelado. Os rapazes estavam de pullover, Pasquale e Enzo apenas em mangas de camisa. Lila, eu, Ada e Carmela vestíamos as roupinhas finas que usávamos nas festas dançantes e tremíamos de frio e excitação. Já se ouviam os primeiros assovios dos foguetes que rasgavam o céu e explodiam em flores coloridíssimas. Já se escutavam os baques das coisas velhas que voavam das janelas, os gritos, as risadas. Todo o bairro fazia algazarra, soltava bombas. Eu acendia os rojões de vara e os de serpentina para as crianças. Gostava de ver em seus olhos o espanto amedrontado que eu sentira quando menina. Lila convenceu Melina a encher com ela o pavio de uma bengala, e o jorro de fogo esguichou como um chiado colorido. Ambas gritaram de alegria e no fim se abraçaram. Rino, Stefano, Pasquale, Enzo e Antônio transportaram caixotes, caixas e pacotes de explosivos, orgulhosos de toda a munição que tinham conseguido acumular. Afonso também se esforçou, mas o fez timidamente, reagindo às pressões do irmão com rompantes de fastio. Pareceu-me intimidado por Rino, que dava a impressão de estar realmente acima ao tom, empurrando-o de mau jeito, tirando-lhe as coisas, tratando-o como um menino. No fim das contas, em vez de irritar-se, Afonso se retraiu, misturando-se cada vez menos aos outros. Entretanto, os fósforos brilhavam e os mais velhos acendiam reciprocamente seus cigarros com as mãos em concha, conversando sérios e cordiais. Se tivesse havido uma guerra civil, pensei, como aquela entre Rômulo e Remo, entre Mário e Silas, entre César e Pompeu, eles, antes da batalha, devem ter tido aquelas mesmas expressões, trocado aqueles mesmos olhares, feito aquelas mesmas poses. Afora Afonso, todos os rapazes encheram as camisas de tanques e de bombas e arrumaram as filas de rojões em fileiras de garrafas vazias. Eu, Lila, Ada e Carmela fomos encarregadas por Rino, cada vez mais agitado, sempre aos gritos, de reabastecer todas as munições a tempo. Em seguida, crianças, jovens e não tão jovens, ou seja, meus irmãos Pepe e Gianni, mas também meu pai, também sapateiro, que era o mais velho, começaram a movimentar-se no escuro gelado, acendendo pavios e lançando fogos para além do parapeito ou para o céu, num clima de festa e crescente excitação de gritos do tipo: Viu que colorido? Meu Deus, que explosão! A fúria cintilante da cidade se atenuou e extinguiu lentamente, deixando emergir o rumor dos carros e das buzinas. Ressurgiram amplas zonas de céu escuro. A sacada do Solara, mesmo na fumaça, mesmo entre os clarões, se tornou mais visível. Estavam a pouca distância, podíamos vê-los. O pai, os filhos, os parentes, os amigos estavam todos tomados pela ânsia de caos, assim como nós. No bairro, todos sabiam que o que tinha ocorrido até aquele momento era bem pouco. Eles só se lançariam de fato depois que os miseráveis terminassem suas festinhas e disparos mesquinhos e chuvinhas de prata ou de ouro. Só no momento em que eles se afirmariam como os donos absolutos da festa. E foi assim. Bruscamente o fogo se intensificou na sacada e o céu e a rua começaram a explodir. A cada disparo, especialmente se o petardo fazia um barulho de destruição, chegavam da sacada obscenidades entusiásticas. Porém, de surpresa, eis que Stefano, Pasquale, Antônio e Rino começaram a responder com outros disparos de obscenidades equivalentes. A cada rojão do Solara, eles respondiam com rojão, a cada bomba, uma bomba, e no céu se expandiam colares admiráveis, e embaixo a estrada lampejava, tremia, e Rino, a certo ponto, chegou a subir de pé no parapeito,
urrando insultos e lançando morteiros, enquanto sua mãe gritava de terror. Naquela altura, o pânico dominou Melina, que começou a lançar uivos agudos e longos. Ada resmungou, cabia a ela levá-la embora, mas Afonso fez-se um sinal. Ele mesmo se ocupou disso e desapareceu com a mulher. Minha mãe logo os acompanhou, mancando, e as outras também começaram a levar as crianças para baixo. As explosões causadas pelo Solara estavam se tornando cada vez mais potentes. Um de seus rojões, em vez de subir ao céu, foi explodir contra o parapeito do nosso terraço com um fragoso clarão vermelho e uma fumaça sufocante. Fizeram de propósito, gritou Rino a Stefano, fora de si. Stefano, uma silhueta escura no gelo, lhe fez sinal que se acalmasse. Correu a um canto onde ele mesmo havia posto um caixote que nós, meninas, recebemos a ordem de não tocar, e tirou coisas dali, convidando os outros a se servirem. Enzo gritou, já sem a mínima sombra do comerciante afável. Pascoá, Rino, Antônio, aqui, força, venham, vamos fazê-los sentir o que temos aqui. Estava passando pela coisa a que eu já me referi e que mais tarde ela batizou de desmarginação. Foi isso. Como me disse, numa noite de lua cheia sobre o mar, uma massa preta de temporal, como se ela avançasse sobre o céu, engolisse toda a claridade e destruísse a circunferência do círculo lunar, deformando o disco luminoso e reduzindo-o à sua verdadeira natureza de bruta matéria insensata. Lila imaginou, viu, sentiu como se fosse real seu irmão se rompendo. Diante de seus olhos, Rino perdeu a fisionomia que sempre tivera desde quando se recordava dele, a fisionomia do rapaz generoso, honesto, as feições amenas da pessoa confiável, os traços amados de quem desde sempre, desde que tinha memória, advertira, ajudara e protegera. Ali, em meio a explosões violentíssimas, no frio, entre a fumaça que queimava as narinas e o cheiro violento do enxofre, alguma coisa violou a estrutura orgânica de seu irmão e exerceu sobre ele uma pressão tão intensa que desfez seus contornos, e a matéria se expandiu como um magma, revelando-lhe de que realmente era feito. Cada segundo daquela noite de festa lhe causou horror. Teve a impressão de que quando o Rino se movia, quando se expandia em torno de si mesmo, tanto margem cedia e também ela, suas margens, se tornavam cada vez mais fluidas e sediças. Teve dificuldade de manter o controle, mas conseguiu. Quase nada de sua angústia transpareceu. É verdade que, no tumulto de explosões e cores, pouco prestei atenção a ela, mas acho que fiquei tocada por sua expressão de medo crescente. Também notei que fixava a sombra do irmão, o mais ativo, o mais exibicionista, o que gritava de modo mais exagerado insultos sangrentos em direção aos terraços do Solara, com repulsa. Parecia ela, que em geral não temia nada, estar assustada com tudo aquilo. Mas foram impressões que só mais tarde me fizeram pensar. Naquele momento eu me sentia mais próxima de Carmela e de Ada do que dela. Como de hábito, parecia não ter nenhuma necessidade de atenção masculina. Quanto a nós, ali no frio, em meio ao caos, sem aquelas atenções, ficávamos vazias de sentido. Teríamos preferido que Stefano ou Enzo ou Rino suspendessem a guerra, passassem o braço em volta de nossos ombros, nos pressionassem aos flancos contra os seus e nos dissessem palavras galantes. Em vez disso, estávamos agarradas umas às outras para nos aquecer, enquanto eles se precipitavam a apanhar cilindros com grandes pavios, espantados com a reserva infinita de fogos de Stefano, admirados por sua generosidade e perturbados com quanto dinheiro era possível transformar em rastos, centelhas, explosões e fumaça pela pura satisfação de ter vencido. Disputaram com o Solara por não sei quanto tempo, explosões de um lado a outro, como se terraço e sacada fossem trincheiras, e todo o bairro tremeu, vibrou. Não se entendia mais nada, estrondos, vidros, estilhaços, céu arrombado. Mesmo quando Enzo gritou, eles acabaram, não tem mais nada. Os nossos prosseguiram, sobretudo rindo, até que então não restou mais nenhum pavio a acender. Então todos entoaram um coro vitorioso, pulando e se abraçando. Por fim se acalmaram e veio o silêncio. Mas durou pouco. Foi logo interrompido pelo choro distante e crescente de um menino, por gritos e insultos, por carros que avançavam pelas ruas atulhadas de detritos. E então vimos lampejos da sacada do Solara,
e nos chegaram rumores secos. Rino gritou desiludido. Estão recomeçando. Mas Enzo, que compreendeu no piscar de olhos o que estava acontecendo, foi o primeiro a nos empurrar para dentro, e depois dele também Pasquale e também Stefano. Somente Rino continuou lançando insultos de sangue, debruçando-se no parapeito do terraço, tanto que Lila se esquivou de Pasquale e correu para também puxar o irmão para dentro, gritando-lhe insultos por sua vez. Nós, as meninas, descemos gritando. Os Solaras, querendo vencer a questão, estavam atirando na gente. Como já disse, muitas coisas me escapam daquela noite, mas acima de tudo, tomada pela atmosfera de festa e de perigo, pelo turbulhão dos rapazes cujos corpos emanavam um calor mais ardente que os fogos do céu, negligenciei Lila. No entanto, foi ali que se verificou sua primeira transformação interior. Do que lhe acontecera não me dei conta, o movimento era difícil de perceber, mas as consequências foram óbvias para mim, quase imediatamente. Ficou mais preguiçosa. Já 2 dias depois, mesmo não tendo escola, me levantei cedo para acompanhá-la até a loja e ajudá-la na limpeza, mas ela não apareceu. Chegou tarde, emburrada, e passeamos pelo bairro evitando a sapataria. Não vai trabalhar hoje? Não. Por quê? Não interessa mais. E os sapatos novos? Vão de vento em popa. E então, tive a impressão de que nem ela mesma sabia o que queria. A única coisa segura é que parecia muito preocupada com o irmão, bem mais do que eu tinha visto nos últimos tempos. E foi justamente a partir daquela preocupação que ela começou a mudar seus argumentos sobre a riqueza. Havia sempre a urgência de ficar rica. Isso era um ponto pacífico, mas o escopo já não era o mesmo da infância. Nada de cofres, nada de rebrilhar de moedas e pedras preciosas. Agora parecia que em sua cabeça o dinheiro tinha se transformado num cimento, se consolidava, reforçava, alterava isso e aquilo. Alterava, sobretudo, a cabeça de Rino. Ele já considerava pronto e bem acabado o par de sapatos que tinham feito juntos e queria mostrá-lo a Fernando. Mas Lila bem sabia que o trabalho que estava cheio de falhas e que o pai examinaria os sapatos e os desprezaria. Por isso lhe dizia que era preciso testar e testar de novo, que o caminho para a fábrica de calçados era um percurso difícil, mas ele não queria esperar mais. Tinha urgência de se tornar como os Solara, como Stefano, e Lila não conseguia fazê-lo raciocinar. De repente, tive até a impressão de que a riqueza em si não a interessava mais. Falava de dinheiro sem mais nada de radiante. Era só um remédio para evitar que o irmão se envolvesse em problemas. Tudo culpa minha, começou a admitir, ao menos comigo. Fiz com que acreditasse que a sorte grande estava ali na esquina. Mas, como ali na esquina não havia nada, ela se perguntava com olhos carregados o que devia inventar para sedá-lo. De fato, Rino se debatia. Fernando, por exemplo, jamais censurou Lila por ter deixado de ir à sapataria. Ao contrário, deu mostras de estar contente por ela ficar em casa ajudando a mãe. O irmão, por sua vez, ficou furioso e já nos primeiros dias de janeiro assistia a outra briga feia. Rino chegou de cabeça baixa, bloqueou nossa passagem na rua e disse a ela: "Venha logo trabalhar." Lina respondeu que nem pensava nisso. Então ele a puxou pelo braço. Ela se rebelou com um impulso pesado e Rino lhe deu um tabefe gritando: "Então vá para casa, vá ajudar a mamãe." Ela obedeceu. Ele nem me cumprimentou e foi embora. O ápice do conflito ocorreu no dia de Abefana. Ela, ao que parece, acordou e encontrou ao lado da cama uma meia cheia de carvão. Compreendeu que tinha sido Rino e no café da manhã pôs a mesa para todos, menos para ele. A mãe apareceu. O filho lhe deixara pendurado numa cadeira numa meia com bolas de chocolate, coisas que o comemorava. Ela era louca pelo rapaz. Por isso, quando se deu conta de que a mesa não estava posta para Rino, foi arrumar o lugar dele, mas Lina impediu. Enquanto mãe e filha discutiam, o irmão apareceu e ela logo lhe atirou um pedaço de carvão. Rino sorriu, pensando que fosse uma brincadeira, que ela tivesse aparecido à peça, mas quando percebeu que a irmã agia a sério, tentou agarrá-la para lhe dar uns tapas. Foi então que Fernando apareceu de cueca e camiseta segurando uma caixa de papelão. "Olhem o que a Befana me trouxe", disse, e se via que estava muito chateado.
Tirou da caixa os sapatos novos fabricados em segredos pelos filhos. Lila ficou boquiaberta com a surpresa. Não sabia nada daquela iniciativa. Rino decidira por conta própria mostrar os sapatos novos ao pai como se fossem um presente da Befana. Quando viu no rosto do irmão um risinho maroto e ao mesmo tempo angustiado, quando flagrou nele o olhar alarmado e o rosto do pai, pareceu-lhe ter a confirmação do que a assustara no terraço em meio à fumaça e aos estouros. Rino havia perdido seu aspecto usual. Ela agora tinha um irmão desmarginado, de onde podia irromper o irremediável. Naquele sorriso, naquele olhar, ela percebeu algo de insuportavelmente mesquinho, tanto mais insuportável quanto mais continuava amando o irmão e sentindo a necessidade de estar a seu lado para ajudá-lo e ser ajudada. Como são lindos, disse Núzia, que ignorava tudo da história dos calçados. Sem dizer palavra, com a expressão de um Randolph Scott colérico, Fernando se sentou e calçou primeiro o sapato direito, depois o esquerdo. A Befana, disse, fez esses sapatos bem sob medida para mim. Levantou-se, experimentou andar para frente e para trás, foi até a cozinha sob o olhar da família. Realmente confortáveis, comentou. São sapatos de aristocrata, disse a mulher, lançando ao filho olhares apaixonados. Fernando voltou a se sentar, tirou o par, os examinou em cima, embaixo, dentro e fora. Quem fez esses sapatos é um mestre, disse, mas sem relaxar minimamente o rosto. Muito boa essa Befana. Em cada palavra se notava quanto sofria e quanto seu sofrimento o estava carregando de uma vontade de arrebentar tudo. Mas Rino parecia não se dar conta. A cada palavra sarcástica do pai, ele ficava mais orgulhoso, sorria todo vermelho e formulava frases entrecortadas. Fiz assim, papai, acrescentei isso. Já Lila queria sair da cozinha, subtrair-se ao iminente ataque de fúria do pai, mas não conseguia se decidir, não queria deixar o irmão sozinho. São ao mesmo tempo leves e robustos, continuou Fernando. Não há nenhuma imperfeição. Nunca vi um desses nos pés de ninguém, com essa ponta larga. São muito originais. Sentou-se, calçou-os de novo, os amarrou. Disse ao filho: Vire-se, Rino, que eu preciso agradecer a Befana. Rino pensou que era uma brincadeira que encerraria definitivamente toda a longa controvérsia entre eles e se virou, feliz e constrangido. Porém, assim que começou a dar as costas, o pai acertou-lhe um chute violentíssimo no traseiro e o chamou de besta e de cretino, atirando nele tudo o que lhe caía nas mãos, e no final até os sapatos. Lila só se meteu no meio quando viu que o irmão, de início apenas preocupado em esquivar-se dos socos e pontapés, começava também a gritar, derrubando cadeiras, quebrando pratos, chorando, jurando que se mataria só para não seguir trabalhando de graça para o pai, aterrorizando a mãe e os outros irmãos e a vizinhança, mas inutilmente. Antes, pai e filho precisariam desafogar-se até exaurir suas forças. Depois, voltaram a trabalhar juntos, mudos, trancados na mesma oficina com seu desespero. Durante certo tempo, não se falou mais nos sapatos. Lila decidiu definitivamente que seu papel era ajudar a mãe, fazer as compras, cozinhar, lavar roupa, estendê-la ao sol, e não foi mais à sapataria. Rino, entristecido e emburrado, sentiu a coisa como um erro incompreensível e começou a pretender que a irmã deixasse suas meias, cuecas e camisas em ordem na gaveta, que o servisse e reverenciasse quando voltava do trabalho. Se algo não estava de seu agrado, ele protestava e dizia coisas desagradáveis, do tipo: Nem uma camisa você sabe passar, sua idiota. Ela dava os ombros sem se queixar e passou a executar suas tarefas com atenção e zelo. Naturalmente, ele mesmo não estava contente de agir assim e se atormentava, tentava se acalmar, esforçando-se muito para voltar ao que era antes. Em dias bons, nos domingos de manhã, por exemplo, ele a procurava com brincadeiras e assumia tons gentis. Está chateado comigo porque fiquei o tempo todo com o crédito dos sapatos, mas eu fiz isso, dizia mentindo, para evitar que papai se enfurecesse com você também. E depois pedia: Me ajude, o que vamos fazer agora? Não podemos ficar parados, eu preciso sair dessa situação.
Lila, calada, cozinhava, passava, às vezes beijava-o no rosto para mostrar que não estava mais chateada. Entretanto, era ele que voltava a irritar-se e sempre terminava quebrando alguma coisa. Gritava, acusando-a de tê-lo traído e que a trairia ainda, já que mais cedo ou mais tarde se casaria com algum imbecil e iria embora, abandonando-o para sempre naquela vida de miséria. Às vezes, quando não havia ninguém em casa, Lila ia até o quartinho onde esconder os sapatos e apalpava-os, contemplava-os. Ela mesma, abismada de que, bem ou mal, eles existiam e que tinham nascido graças a um desenho feito numa folha de caderno. Quanto esforço desperdiçado!